Amados, vamos para a palavra do Senhor. Essa noite, essa madrugada, eu estou em claro, estou sem dormir. Literalmente em claro, eu não dormi sequer um minuto durante essa madrugada. Nem compartilhei com a pastora, porque eu queria compartilhar aqui na plataforma. Mas eu fui tremendamente visitado pelo Senhor essa madrugada. Fazia muito tempo que eu não era visitado. Essa mensagem, ela está pronta há de um mês, mais um mês mais ou menos, que Deus me deu essa mensagem. E eu terminei de preparar essa mensagem, era 2 e pouco da manhã, e eu rolava de um lado, rolava do outro, eu comecei a colocar algumas canções, e eu comecei um momento de adoração ali no meu quarto, e amados, a glória do Senhor invadiu o meu quarto, e amados, eu estou em claro, eu só chorava essa noite, tudo que está acontecendo aqui nessa manhã, né, esse sentimento de quebrantamento, ele começou lá no meu quarto, e eu tô muito satisfeito, tô muito pleno em Deus hoje, né? Fazia tempo que eu não era visitado dessa forma, não era visitado dessa maneira. Eu só chorava, eu chorava e chorava e chorava e chorava e chorava e chorava. Eu só conseguia chorar durante essa madrugada, diante da grande visitação que o Senhor, Ele fez, Ele visitou a mim nesta madrugada. Eu estou muito cheio de Deus, e queridos, e eu creio que é em razão daquilo que Ele tem falado. O tema da nossa mensagem é além de uma liturgia. Além de uma liturgia. Olha para a pessoa que está perto de você e fala para ela assim: irmão, você precisa ir além de uma liturgia. Amém? Além de uma liturgia. Além de uma liturgia. Abra comigo a sua Bíblia, Salmos de número 63. Salmos de número 63, versículos número 1 ao 7. Amém? Salmo 63, versículo 1 ao 7. Você vai entender essa mensagem, porque hoje eu quero falar especificamente sobre adoração extravagante. Adoração extravagante. O tema da mensagem, ele está relacionado com isso. Adoração extravagante. E a adoração extravagante vai além de uma liturgia. Amém, queridos? Salmo 63, versículo 1 ao 7 diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te do santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor que a vida. Eu vou repetir. O Teu amor é melhor que a vida. Eu vou repetir. O Teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei. Enquanto eu viver, te bendirei. E em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos, minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti. Quando me deito, lembro-me de Ti. Penso em Ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das Tuas asas. Canto de alegria à sombra das Tuas asas. Feche seus olhos, Pai. O Senhor nos deu essa mensagem, o Senhor nos deu essa palavra. O Senhor tem requerido algo de nós, Pai amado, para esses próximos dias. E eu quero pedir para o Senhor, Pai, não pare a visitação que o Senhor começou, Pai amado, essa madrugada no meu quarto. Não pare, Senhor. Eu quero pedir para o Senhor que o Senhor prossiga com esse trabalhar que aconteceu aqui no meio desse período de louvor e de adoração. Pai amado, continue esse tempo de visitação. Pai amado, que uma chuva serôdia, ela vem agora sobre esta casa, Senhor meu Pai, regando toda a terra seca, regando, Pai amado, todo o coração em sequidão.
E, Pai amado, que cada coração em sequidão, onde houver um coração em sequidão, o Senhor venha quebrantar, Pai. Que o Senhor venha fazer aquilo que está descrito no livro do profeta Ezequiel, retirar um coração de pedra e colocar um coração de carne. Em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir ao Senhor, venha ministrar as nossas vidas nesta manhã. Venha nos ensinar, Pai, aquilo que o Senhor deseja de nós para esses dias, Pai. Muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Além de uma liturgia. Queridos, eu não sei quem já está na caminhada cristã ou quanto tempo está, mas nos anos 2000, nós vivemos um período muito lindo, né, no Brasil e no mundo, conhecido inclusive como um movimento de adoração extravagante. Isso adentrou em vários lugares, principalmente nas igrejas, na Igreja Batista da Lagoinha, e com o surgimento de muitos ministros de louvor, como David Keelan, como Antônio Cirilo, Judson de Oliveira e muitos outros homens que trouxeram uma mentalidade, conseguiram produzir na igreja durante algum tempo uma mentalidade de uma entrega total, de uma verdadeira adoração, de uma entrega. Por quê? Porque, amados, desde os primórdios, desde a romanização da igreja, nós aprendemos a frequentar uma igreja, a frequentar uma casa como essa, dentro de uma liturgia. O que é uma liturgia? A palavra liturgia vem do grego leitorgeu, que também é uma das palavras que definem a adoração, que fala exatamente de uma reunião, que fala exatamente de um culto. E dentro desse culto existem várias coisas. Paulo, por exemplo, quando ele vai falar da liturgia da igreja de Corinto, em 1 Coríntios 14, ele diz: quando vos reunis, um tem salmo, um tem hino, outro tem cântico, né, outro tem línguas, todos podem profetizar, um depois dos outros. Então Paulo, ele estabelece ali uma ordem, não necessariamente, queridos, algo que seja sacro. Essa é a questão. Quando pensamos em igreja, quando pensamos num culto, por exemplo, automaticamente nós pensamos no sacro. O que é o sacro? Eu chego na igreja, leio uma palavra, canta duas rápidas e duas lentas, não é assim que funciona? Né? A gente canta duas músicas rápidas, duas músicas lentas, aí vem aquele momento de palavra, faz uma oração e vamos embora para casa. É isso que você está acostumado, sim ou não? Né? E, amados, desde um bom tempo, quando com a internet, né, com os meios de comunicação, o avanço dos meios de comunicação, todos nós ganhamos muito conhecimento. E agora nós estamos, amados, na era da lógica, né? A era da lógica. Então, tudo nós queremos uma lógica. Tudo para nós tem que ter uma razão. Tudo para nós tem que ter um sentido. Não é verdade? Tanto que nós vemos hoje muitas pessoas muito voltadas à teologia, e o que é muito bom, não é ruim, ao contrário, é ótimo, é maravilhoso. Muitas pessoas voltadas, não é, ao conhecimento, voltadas a conhecer Deus, pautadas teologicamente, criando até mesmo viés, né? Uma discussão, ela é vista, vários tipos de discussões, principalmente, é vista, não é? Dentro das redes sociais, por exemplo, calvinismo, arminianismo, pode isso, não pode aquilo. E isso não pode, porque aquilo pode, isso daqui é não sei o que, isso aqui é não sei o que, e críticas e não sei o que. Então, enfim, queridos, nós vivemos a era da lógica. E nós estamos tentando trazer essa lógica para dentro do culto, e faz sentido. Porque nós precisamos entender que existem momentos que nós precisamos de ensino. Amém, queridos? O ensino é de suma importância. Por exemplo, nós acabamos de sair de uma série de mensagens onde nós estabelecemos fundamentos. Foram literalmente cultos de ensino. Foram cultos de ensino. E foi exatamente no meio desses cultos de ensino que o Senhor falou comigo. Um dia, preparando uma das mensagens que nós ministramos nesses últimos, desde janeiro ministrando, diga-se de passagem, não é? A respeito de fundamentos da fé cristã, e um dia eu fui pego de surpresa pelo Espírito Santo ministrando ao meu coração, falando assim: eu tenho saudade. Eu tenho saudade quando você pegava o violão e você chorava, e você pulava, e você gritava. Porque, amados, isso é algo que não tem lógica. Normalmente, para pessoas, por exemplo, que estão voltadas à lógica, uma lágrima, por exemplo, como hoje pudemos chorar, uma lágrima parece loucura. Por que ele está chorando?
Ou um grito, por que está gritando? Um pulo, por que essa pessoa está pulando? Deus é surdo. Quem nunca escutou isso? Principalmente nós não é crente. Deus não é surdo. Deus não é surdo. Por quê? Porque são pessoas que normalmente não são pessoas ruins, são pessoas que estão voltadas à lógica. Então, dentro de um culto, algumas pessoas ainda estão buscando a lógica. E, amados, por incrível que pareça, Deus falou comigo e falou: vocês precisam sair da lógica para vocês entrarem no sobrenatural, porque o sobrenatural não tem lógica. A presença de Deus não tem lógica. A glória de Deus não tem lógica. A manifestação da glória e do poder de Deus, ela foge de qualquer lógica humana. Você está comigo? Ela foge de qualquer lógica humana. Então Deus ele tem ministrado ao meu espírito, querido, que chegou um tempo em que nós precisamos literalmente subir o nível. E muitas vezes para subir o nível, eu não estou dizendo, mas nós vamos avacalhar tudo e vai virar zona. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós precisamos adorar. Nós precisamos adorar. Mas o que é adorar? O que é adorar? Como nós queremos falar de adoração extravagante, vamos entender primeiro o que é adoração e depois nós vamos entender o que é o extravagante, o que Deus está querendo de nós. Deus literalmente está querendo que você saia da casinha, querido. Você não está entendendo. Deus está querendo tirar a gente da casinha. Da liturgia. Quando eu falo da casinha, eu estou falando daquela liturgia. E muitos de nós somos litúrgicos. Você pode perceber que em alguns momentos de adoração a gente parece que trava na cadeira. A gente segura, quem senta nas cadeiras de trás, a gente se prende nas cadeiras assim, e conhece aquela música daqui, não saio daqui, ninguém me tira. Entendeu? Então a gente se prende de uma tal forma porque nós nos tornamos litúrgicos. E nos esquecemos do que é. E adoração, querido, não é o que você quer dar, é o que Ele quer receber. A Bíblia diz que Ele tem procurado. Jesus diz isso em João 4, numa conversa com uma mulher samaritana. Quando Ele disse, vai chegar um momento em que nem neste monte e nem naquele vocês vão adorar. Porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E Jesus fala algo. Ele fala, porque são esses que Deus procura. Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Amados, é a única classe que Deus procura na terra. Deus não procura teólogos. Deus não está procurando professores. Deus não está procurando pastor. Deus não está procurando apóstolo. Deus ele está buscando adoração. É a única coisa que Ele quer receber. Ele não está procurando músico. Ele não está procurando oferta de gente rica. Ele está procurando adoração. É a única coisa que Ele procura. Jesus ele diz bem claro para a mulher samaritana, porque esses o Pai procura. Deus está à procura. Deus procura os adoradores. É a única classe de pessoas que você vai encontrar na Bíblia que Deus está procurando. Adoradores. Mas o que é adoração? Adoração, no hebraico, nós vamos encontrar 4 termos, como nós vamos encontrar também no grego. Nós encontramos, por exemplo, no hebraico a palavra shahá, que no grego é a palavra proskúnio, que significa inclinar-se, prostrar. É um ato de prostração em reconhecimento a uma autoridade. Por exemplo, quando você vê em filmes, ou até mesmo onde existe monarquia, onde tem rei, quando o rei está se apresentando, é comum as pessoas se curvarem, se inclinarem. Então isso é um ato de adoração. Amém, queridos? Isso é um ato de adoração, o inclinar-se, o shahá, né? Ou o proskúnio. Também nós vamos encontrar a palavra abad, que no grego nós vamos encontrar a palavra latreia, que dá origem à palavra idolatria, idolatreia, que é servir. Os sacerdotes, por exemplo, nos tempos antigos, no tempo da antiga aliança, eles serviam, e servir é adoração.
Então você que serve o ministério, você que serve em qualquer coisa que você faz, você é um adorador, você está prestando adoração, porque serviço é adoração. Amém? Serviço é adoração. Então a palavra abad, ou no grego latreia, vai falar de servir. Também nós vamos encontrar o termo no hebraico penim. E penim fala de estar diante, estar de frente. Estar diante, eu estou diante, eu estou de frente. E tem também o termo chamar. O termo chamar é guardar, olhar, admirar. Sabe quando você olha fixamente para alguém e você fica admirando? Como ele é bela. A gente canta aquela música, o que os anjos veem? Quem lembra dessa música? Às vezes a gente canta, a gente nem imagina, porque a Bíblia diz. O pastor Jean, muito ministrado aqui, ele leu o texto de Apocalipse, e aquilo que os anjos, o que eles viram que fez eles se jogarem no chão? O que os anjos, os querubins, por exemplo, em Isaías 6, o que os querubins veem que eles cantam? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E isso é ininterruptamente durante toda a eternidade. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E ainda eles olham, eu acho que eles olham para o outro e falam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Olha a terra, olha a terra. Toda a terra está cheia da sua glória. Você está entendendo o que eles veem? O que eles veem? O que os anjos veem? Porque eles estão diante, se adorar. Isso vem do termo chamar, que é estar. O chamar é admirar, é contemplação. Amém, queridos? Então, se adoração é tudo isso, o que seria uma adoração extravagante? A palavra extravagante, no dicionário comum nosso mesmo, português, que está fora do uso geral, habitual e comum. Que foge dos padrões de comportamento socialmente aceitos. Ir além do limite normal. Então, o que seria adoração extravagante? É você se prostrar mais além da curva. É você contemplar, mas é você contemplar além do que você já vê. É você servir além do que você já serve. É entregar aquilo que você já entrega, mas fazer ainda mais, ainda além. É uma entrega total. É uma inclinação total. É uma adoração extravagante. Ela sai do comum. Ela sai daquela liturgia. Olha, eu vou aqui, eu vou cantar aquela musiquinha eu gosto, vou levantar a mãozinha, meia mãozinha, para ninguém me notar, para ninguém me ver. Amém? Eu vou ser aquela pessoa mais culta, eu quero ficar bem quietinho, porque afinal de contas, um culto, ele tem que ser, né? Ele tem que... Amado, se comporte, você está numa igreja evangélica. Fala pro seu irmão, fala para ele assim, fala, ô crente. Desse jeito ele vai dormir, irmão. Fala para ele assim, ô crente, se comporte. Você está numa igreja evangélica. Quem aqui é da época que a gente não podia nem respirar no culto? Alguém aqui comigo? A gente chegava no culto e não podia nem respirar, porque se você respirasse, o diácono já estava em cima de você. Irmão, isso aqui não pode aqui, irmão. Irmão, você está escandalizando. Quando não, se não era criança, o diácono ainda tinha autoridade para dar um tapa no meio da orelha. Eu sou dessa época. Vai um diácono hoje dar um tapa na orelha do alecrim dourado. Meu Deus do céu. Mas eu sou dessa época. Eu sou da época ainda de que tocava o órgão. Quem lembra dos órgãos no culto? Hino do cantor cristão, coral. Santo, 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 Deus onipotente. Vamos lá, o tenor. Junto com os anjos. Hã? Todo mundo em silêncio? Acaba. E não tem nada. Tem uma apresentação para público.
Culto não é apresentação para agradar a gente. Culto é entrega. Culto sempre foi entrega. Culto nunca foi, amados, uma apresentação de um ministério de louvor pra gente achar bonito, pra gente achar legal, ou pra gente se sentir importante. Eu canto no coral. Eu canto no coral, eu toco instrumento. Não, querido. Culto não tem nada a ver com pessoas, culto tem a ver com Ele. Culto é entrega a Ele. Você não sai da sua casa para receber, querido. Nós precisamos perder essa mentalidade. Você não sai da sua casa para receber, você sai da sua casa para entregar. Por isso você não vem para se encher, querido. Você sai cheio de casa, porque aqui você se esvazia. Você está entendendo? É nisso que nós precisamos entender o que é adoração extravagante. Não é chegar num culto, querido, e saber que Deus, ele vai se manifestar, Ele vai falar comigo, querido. Amados, não é sobre falar comigo, é sobre dar tudo para Ele. É sobre entregar. Isso é adoração extravagante. Quando esse movimento começou a varrer o país, de leste a oeste, nós também entramos na onda. Na época, eu com a pastora Juliana, nós éramos ministros de louvor apenas. Então pegava ela, o violãozinho, algumas igrejas convidavam a gente saía mostrando louvor, adoração, e fogo, e poder, e glória, sabe? E aquela manifestação, Deus se derramava, era gente caindo, era gente chorando, era demônio caindo, pessoa sendo liberta no meio da adoração, assim, não precisava nem colocar a mão. É uma doideira, pensa numa doideira. Uma doideira só, uma doideira. Uma doideira. Pessoas que iam para um culto, mas não com vontade de receber, mas com o coração cheio para entregar. Cheio para entregar. E isso é adoração extravagante. E chegou o tempo, querido, eu creio que Deus, Ele vai suscitar isso no meio, não somente aqui, queridos, eu creio que isso vai voltar a varrer o mundo, porque nós temos visto muitas canções, temos visto ministérios de adoração se levantando de uma maneira extraordinária, e eu tenho certeza, queridos, que Deus, Ele está levantando adoradores. Eu não estou falando músico, eu não estou falando pastor, não estou falando teólogo. Eu estou falando, Ele está levantando pessoas dentro das igrejas, dentro dos templos, dentro das cidades, dos estados. Pessoas que vão dar tudo a Ele e vão coroar Ele e vai fazer dele a pessoa mais importante da casa, da cidade, do estado, da igreja. Amados, nós seres humanos vamos perder a importância, nós nos tornaremos insignificantes. Tamanha a presença dEle, tamanha a manifestação dele. Seremos insignificantes. Agora escute. A primeira vez que você vai ouvir a palavra adoração ou adorar na Bíblia, ela não vai estar longe da palavra sacrifício. E sacrifício é entrega. A primeira vez que você vai ouvir a palavra adorar está em Gênesis. E você vai ver que adoração envolve sacrifício. Levanta sua mão e declare comigo. Adoração envolve sacrifício. Gênesis 22, do 3 ao 5, diz assim: na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. O que Abraão estava indo fazer? Um sacrifício. E o que ele ia sacrificar? Aquilo que ele tinha de mais precioso. Aquilo que ele tinha de mais importante. O seu filho. E eu digo para você, querido, no coração de Abraão, Isaque morreu. Porque a Bíblia diz que quando ele chega ao Monte Moriá, exatamente hoje, se você quiser saber onde aconteceu isso,
Olha alguma foto de Jerusalém, você vai ver aquela cúpula dourada. Quem já viu aquela cúpula dourada em Jerusalém? Ali é o Monte Moriá, é o monte do templo. Foi ali que Isaac foi sacrificado. Por isso que aquele monte fala, quando a gente chega lá, é só choro. É só choro, não tem palavras, você só sabe chorar. Porque aquele lugar é impregnado, é o único lugar na terra que Deus se manifesta. É o único lugar que Deus fala assim, esse lugar é meu. O Brasil, Deus não está no Brasil, Deus não está nos Estados Unidos, Deus não está nos países europeus. Onde que ele está? Ele está em Jerusalém. Ele está em Jerusalém. Se você quiser entender essa presença, você precisa entender o que é Jerusalém. Amém, queridos? Logicamente, Deus ele é onipresente, ele está em toda a terra. Amém, queridos? Eu não estou dizendo que não há a manifestação de Deus em toda a terra. Deus, ele se manifesta porque toda a terra dele, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Mas em Jerusalém é o lugar onde ele escolheu se manifestar ao mundo. Amém, queridos? Quando Abraão chega lá, a Bíblia diz que ele coloca o menino, ele coloca a lenha, ele amarra o menino, ele levanta o cutelo, matou no seu coração Isaac. Ele fez um sacrifício. O que ele falou para os servos que ele ia fazer? Nós vamos adorar. Automaticamente, querido, não existe adoração sem sacrifício. E esse é o problema dessa geração. Essa geração quer entender a adoração como música, e a adoração nunca foi música, a adoração sempre foi sacrifício. Adoração é sacrifício, querido. Eu vou adorar a Deus, eu vou levantar a mão e vou cantar uma música. A música, ela pode ser uma expressão de adoração, mas a música sem sacrifício é só uma música, não é adoração. Uma dança sem sacrifício é só uma dança, não é adoração. Porque adoração envolve sacrifício, adoração extravagante. Amados, o que Abraão fez? Uma adoração extravagante. Quem tem coragem de matar o filho? Tanto que Deus, quando ele levanta o cutelo, a Bíblia diz que Abraão ouve uma voz e diz: não faça mal ao menino, porque agora eu sei que você me ama. Amados, o amor que você tem a Deus, ele não é revelado pela música que você canta, mas pelo sacrifício que você oferece. Você está me entendendo ou não? Como que Deus, como que eu vou mostrar? Porque não é para mim que você tem que mostrar que você ama Deus. Não é para o irmão que está do seu lado que você tem que mostrar que você ama o Senhor. Não é para os homens, não é para as pessoas, não são para as pessoas. As pessoas não têm nada a ver com a sua adoração, as pessoas não têm nada a ver. Querido, se você quer mostrar que você ama Deus de verdade, você precisa entender o valor do sacrifício. Pastor, mas Jesus já fez o sacrifício. Eu não estou falando de sacrifício de Levítico. Eu não estou falando que seja inteligente. Eu sou obrigado a falar porque, como está em rede social e está sendo gravado, muita gente pode pegar e falar: o pastor está querendo estabelecer o sacrifício na igreja. Eu não estou falando de sacrifício de redenção. Eu não estou falando de sacrificar o carneiro. Eu não estou falando para você obter perdão, porque o perdão de pecados a gente obtém por meio do sacrifício de Cristo. Isso já está consumado. Eu estou falando do sacrifício entrega. Eu estou falando de uma entrega total, partindo de dentro de você. Partindo de dentro para fora. Foi esse tipo de sacrifício que Abraão ofereceu. Um sacrifício que saiu de dentro para fora. Tanto que Deus para Abraão no momento em que ele vai matar o menino. Ele vai consumar o fato. E fala: não faça mal ao menino, porque agora eu sei que você me ama. Porque você não rejeitou o seu único filho para mim. Então, amados, adoração é sacrifício. Nunca entenda a adoração como música. A música, ela pode trazer uma expressão de adoração. Mas a música não é adoração. E eu vou mostrar para você aqui 4 exemplos de adoração extravagante. E 2 deles não tem música. O primeiro exemplo da adoração extravagante é o próprio rei Davi, o compositor deste salmo que nós acabamos de ler. 2 Samuel, capítulo 6, verso 14 e 15, diz assim: Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas
forças. O que ele fez, gente? Ele dançou com todas as suas forças. Ele deu tudo de si numa dança. Pastor, mas por que ele dançou? Por um único motivo. A Arca da Aliança. A presença de Deus. Que nos tempos de Eli, de Ofni e Finéias, havia ido embora. Se você pegar o texto começar lá em 1 Samuel, a Arca da Aliança havia ido embora de Israel. Por causa do pecado de Ofni e Finéias. Tanto que um filho de um desses homens foi chamado de Icavod. Foi-se a glória de Deus. Icavod. Foi-se a glória de Deus. Passou muito tempo, passou o tempo do rei Saul. Chega nos tempos de Davi. Davi conquista Jerusalém. Está morando no palácio. Davi olha para tudo aquilo e fala... Gente, sim, isso é entrega. Isso é amar a Deus. Davi olha e fala assim: não é justo eu morar no palácio enquanto a arca de Deus está no relento. A presença de Deus não pode ficar de fora. A presença de Deus não pode ficar de fora. O lugar da presença é dentro. Uma das principais exortações para essa igreja, para este tempo, está em Apocalipse 3:20, quando nós usamos muito texto para falar, por exemplo, para pessoas que não são convertidas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas escuta, esse texto não está apontando para uma pessoa, está apontando para uma igreja. E por que está apontando para uma igreja? Porque por causa da mornidão, onde os humanos estão mais em evidência, as pessoas estão buscando os seus próprios prazeres dentro da igreja. É saúde emocional, é não sei o que emocional, é metodologia para emocional. Agora, até discipulado virou agora inteligência. Como é que é? Como é que é a inteligência emocional que fala? É isso? Inteligência emocional. Discipulado deixou de ser evangelho para virar inteligência emocional. Vocês estão entendendo? Então as pessoas estão... esse tempo, a igreja perdeu a sensibilidade da adoração. E as pessoas estão buscando uma autossatisfação. E Jesus fala isso para a igreja de Laodiceia. Você pensa que é rico, mas na verdade você é pobre, cego e nu. Eu ordeno que você compre de mim linho fino, colírio para os olhos, para que você possa enxergar. E aí ele diz: eis que estou à porta. Sabe por que ele está à porta, querido? Se ele está à porta, significa que ele está do lado de fora. O que prevalece hoje em muitas plataformas é o humanismo, é hedonismo, é a busca desenfreada pelo prazer. Eu quero chegar num culto, eu quero ter... Amados, nada contra, nós temos aqui. Eu quero que você entenda que isso não é o objetivo de você estar aqui. Mas muitos estão em busca do quê? Eu quero chegar no lugar, eu quero estar numa cadeira confortável, eu quero ter ar-condicionado, eu quero uma música boa e não quero um pastor para me encher o saco. É o que nós estamos procurando. Eu quero uma palavra light, eu quero uma palavra que me conforte o coração, eu quero uma palavra que dá aquela massageada no meu ego, sabe? Eu quero aquele nível eu quero aquele evangelho, sabe aquele evangelho que quando eu saio do culto, eu saio para cima, eu falo assim: nossa, bendito seja eu, louvado seja eu, glória seja a mim. Você é um vitorioso, você nasceu para vencer, você... É isso que nós estamos buscando. E detalhe, o mercado é bom, você acha. O mercado é bom, você acha um. Se você quiser, você vai encontrar. Davi, ele olha para o palácio e ele fala assim: eu nunca fui digno disso. Eu era só um pastorzinho, eu não era nem dono das ovelhas que eu cuidava. Eu era o simples pastor das ovelhas do meu pai. Quem sou eu na fila do pão? A presença me trouxe aqui.
Então agora eu não posso deixar a presença fora, agora que eu estou aqui. Eu vou trazer a presença de volta. Eu vou trazer a presença de volta. Eu sinto no meu espírito que tem pessoas aqui que precisam trazer a presença de volta. Você precisa trazer a presença de volta para a sua vida. A presença precisa voltar para a sua vida, querido. A presença precisa voltar para você. E a Bíblia diz que Davi, então, ele faz uma comitiva e vai buscar a Arca da Aliança. Na primeira tentativa, ele tentou fazer do jeito dele. E entenda uma coisa, querido, não é você que atrai a presença. A presença vem porque Deus quer estar no meio. Só que Deus, ele quer adoração. Deus quer adoração. A Bíblia diz que Davi coloca a Arca da Aliança numa carruagem. Por mais que a intenção fosse boa, alô? Por mais que a intenção fosse boa, não era o que Deus queria. Porque Deus já havia estabelecido. A arca não é carroça, são pessoas que carregam. A Bíblia diz que a carruagem devia ter um buraco no asfalto. Aqui em Jaú quase não tem buraco no asfalto. Mas imagina um buraco no asfalto. A carruagem passou naquele buraco e Uzá foi colocar a mão na arca. E a Bíblia diz que ele morreu na hora. Querido, a presença, você não trata a presença do jeito que você acha. Pastor, mas eu tenho uma boa intenção. Não é boa intenção, é obediência. Deus não está procurando pessoas bem intencionadas, Ele está buscando pessoas obedientes. Amém? Por mais que Davi tivesse uma boa intenção, não era o jeito. Aí a Bíblia diz que a Arca da Aliança ficou na casa de um homem chamado Obed-edom. E a Bíblia diz que a casa de Obed-edom prosperou por causa da arca, por causa da presença. Mas Davi fica sabendo disso e fala, não, eu preciso trazer a arca. Aí então ele vai fazer do jeito certo. Amados, não faça o que dá certo, faça o que é certo. Você está comigo? Se você quer viver as melhores coisas da parte de Deus, não é fazer o que dá certo. Vamos fazer desse jeitinho aqui que dá certo. Não é fazer o que dá certo, é fazer o que é certo. Aí Davi foi fazer o que é certo. Mandou os levitas, os sacerdotes, e começaram a trazer a Arca da Aliança. A Bíblia diz que a cada passo que eles davam, eles faziam um sacrifício. A cada passo que eles davam com a arca, eles faziam um sacrifício. Mas isso era um sacrifício de animais. A Bíblia diz que Davi, por causa da presença, ele começa a dançar. E ele dança. O texto diz que ele dança com todas as suas forças. Ele entregou não apenas touros, ele não entregou só apenas ali, não. Ele entregou tudo o que ele tinha dentro dele. Deus não vai ter só as minhas oferendas, Ele vai ter o meu corpo inteirinho. E eu vou dançar para Ele. Eu vou dançar para Ele. Ele te chama para dançar, querido. Há uma profecia em Jeremias que diz que nesses tempos a virgem se alegrará na dança. Os jovens se alegrarão na dança. Os velhos se alegrarão na dança. O que é adorar? Adorar é uma dança. Mas nós estamos travados numa liturgia. Fala a verdade. Somente uma pessoa humilde para reconhecer que você está travado numa liturgia. Eu dançar? O que os outros vão pensar de mim? Eu nem sei dançar, pastor. Você acha que Davi sabia? Amados, Davi era guerreiro. Não era pé de varsa. Imagine a dança, porque Davi dançava de uma maneira tão extravagante que a sua primeira esposa, Mical, olhava da janela. Esse é o problema de muitas pessoas. Você não quer estar no meio da presença, você quer observar a presença. E quem muito observa não adora.
Deus não está procurando observadores. Ele está procurando adoradores. Mical, quando Davi chega em casa, Mical faz como muitas mulheres aqui da igreja, quando o marido chega em casa e faz alguma coisa errada, o marido chega na porta de casa, a mulher bota a mão na cera e fala: bonita, hein? Hã? O marido se sente, que ele se sente o galã, né? Bonita, hein? Que ridículo que você fez. Onde já se viu o rei mostrar as suas partes íntimas para servas? Isso significa que a dança de Davi era uma dança tão intensa que até as partes de baixo, que ele estava com uma estola sacerdotal, ele estava com um vestido, até as partes baixas de Davi aparecia. E ele foi censurado por causa disso. Esse é o problema dessa geração. Nós vemos uma geração que por causa da lógica censura tudo. Nós entramos num culto para ver quem que é o esquisito da igreja, para ver quem que é o mais aloprado. Aquilo lá só sabe, aquilo lá, nossa, eu vou no culto, mas aquilo lá só grita. E deixa ele gritar, uai. Mas aquele lá só chora, mas deixa ele chorar, irmão. O problema não está com ele, o problema está em você, porque você não sai da janela, nunca saiu da janela, nunca conseguiu viver nada de extraordinário da parte de Deus e acha, porque ganhou um pouquinho de conhecimento teológico, acha que sabe tudo. É como Mical. A Bíblia diz que por causa dessa censura, Mical se tornou estéril, nunca teve um filho. É por isso que pessoas que ficam na janela nunca geram nada. Pessoas que ficam observando, os críticos, que ficam na janela observando, nunca produzem nada. Nunca produzem nada. Por quê? Ele chega num culto como esse, ele fica assim: olha aquele lá, olha que estranho. Aquele gordinho que é o pastor da igreja, meu Deus. Essa igreja deve ser a tribulação. Parede preta, é um inferno. A turma critica as paredes pretas. Por que o centro de um bando é branco, irmão? Amados, a liturgia não está amarrada. Deus nunca falou assim: vocês vão fazer um templo, vocês vão pintar de azul. Sabe aquele azul? Na minha época que eu trabalhava numa material de construção, aquele azul chamava azul carcinha. Alguém dessa época? Aí você vai fazer uma pomba bem bonita assim na parede, uma fonte de água. Está escrito isso, irmão. Deus não está travado nas cores da igreja. Deus não está detido, querido, na liturgia. Não, tem que ser duas rápidas, tem que ser duas lentas, tem que ter o coral, tem que... Amados, Deus não está nisso. Deus está procurando adoradores. Pessoas que estejam dispostas a fazer como Davi, voltar a dançar. Voltar a dançar. Voltar. Pastor, mas o senhor aguenta dançar, querido? Eu não tenho joelho, minha barriga pesa, a coluna não aguenta, mas eu vou dançar. Ele está procurando pessoas que voltem a dançar para ele. Você está me entendendo, querido? Pessoas que não se envergonham de dançar para ele. Pastor, você não tem vergonha que a barriga balança? Não, eu tenho vergonha da sua língua, que fala da minha barriga. Deus está procurando pessoas de novo. Quem está disposto a dançar para ele? Deus está procurando. Você está entendendo que Deus está procurando esse tipo de gente? Pastor, o senhor estava indo tão bem na série de mensagens, o senhor avacalhou tudo hoje. Amados, o fundamento é de suma importância para você saber onde está firmada a fé. Mas Deus te chama para andar nos altos. Deus nos chama para andar nos lugares altos. E para andar no lugar alto, você tem que dançar para ele. Você tem que voltar a dançar para ele. Ele está procurando pessoas que estão dispostas a dançar para ele, de novo como Davi, para dançar para ele como Miriam, para dançar para ele como Débora. Para dançar. O que ele quer? Ele só quer uma dança.
Você não está entendendo. Esse segundo exemplo já não envolve música, que é Maria de Betânia. Maria de Betânia não precisou de música para fazer uma adoração extravagante. Olha o que ela fez. João 12, do 1 ao 3. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro. Era um perfume caro. Não era qualquer boticário, não, irmão. Não era boticário. A Bíblia diz que o que essa mulher ofertou era 1 ano de salário. Derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se da fragrância do perfume. Jesus está procurando novas Marias de Betânia, que não está preocupado se tem que dar dízimo, se tem que dar oferta, porque sabe que tudo é dele. Eu vou quebrar o vaso de alabastro e não importa o preço, se ele é caro, se ele é barato, eu vou entregar tudo. Não importa se vai me custar, se eu vou ter que trabalhar mais 1 ano para adquirir de novo, eu vou entregar tudo. Maria fez uma adoração extravagante no meio de todo mundo. Um outro ato parecido aconteceu com uma certa mulher da Galileia. O Evangelho de Lucas vai chamar ela de uma pecadora. Por ser na região da Galileia, acredita-se que seja Maria de Magdala, ou Maria Madalena, porque o nome dela não é Maria Madalena, é Miriam de Magdala. Magdala era um pequeno vilarejo, uma pequena cidade na região da Galileia. Está lá até hoje. Hoje tem um hotel muito bonito, né, nas ruínas de Magdala. Inclusive o nome do hotel se chama Magdala. Então você conhece, dá para você ver as ruínas da cidade de Magdala. E essa certa mulher, porque aqui não cita o nome, eu não posso dar o nome porque a Bíblia não me autoriza. Não tem como saber se é Maria de Magdala. Não dá para saber se é Maria Madalena, mas a Bíblia fala que era certa mulher, uma pecadora. Graças a Deus aqui não tem nenhum pecador. Aqui não, só eu e o Diego, só nós dois de pecador. Nós somos pior. Está comigo, filho? Nós somos pior. Lucas 7, do 36 ao 38 diz: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando. Foi o que nós fizemos hoje aqui. Chorando. Começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois enxugou com os seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Jesus está procurando pessoas que estejam dispostas a beijar ele de novo. A gente canta a música Vem e beija-me com tua glória. Não é assim que a gente canta? Mas eu estou falando sério. Mas você já mandou beijinho para Jesus? Você está entendendo que é uma adoração extravagante? Adoração extravagante é você olhar para cima e falar: Jesus, desce aqui embaixo, se tu é macho, pra você ver se eu não te agarro. Está entendendo? Fazia tanto tempo que eu não fazia isso. Essa madrugada eu chorava. E eu não conseguia falar nada. Eu só falava: eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Quem sou eu? Onde eu estava, gente? Quem somos nós? A gente precisa voltar. A gente precisa voltar a sair fora da casinha. A gente fica naquela liturgia.
Sabe, para falar um eu te amo para Jesus, parece que é um sacrilégio. A gente vai voltar a chorar para ele. Essa mulher, ela chorou aos pés. E ela lavou os pés aos pés dele com as suas lágrimas. E enxugou com os cabelos. Adoração extravagante. Ela foi criticada por isso. Jesus foi criticado por isso. E Jesus falou para o fariseu: eu entrei na sua casa, você não deu água nem para lavar o pé. Jesus muitas vezes entra nos nossos cultos e a gente não dá nenhuma água para ele lavar o pé. Você está me entendendo, querido? Deus está procurando pessoas que sejam dispostas a extravasar, a entregar tudo para Ele. Se o que eu tenho para dar para Ele é um vaso de alabastro com perfume caro, então eu vou dar o perfume caro. Mas se eu não tenho perfume caro, se eu posso dar as minhas lágrimas, então eu vou desidratar, mas eu vou dar tudo para Ele. E por último, essa é a adoração das adorações. Apocalipse capítulo 4. A Bíblia fala de 24 anciãos que tinham uma coroa. Os 24 anciãos representam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 4, verso 9 ao 11 diz assim: todas as vezes que os seres viventes dão glória, honras e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante dele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançavam as suas coroas diante do trono e dizem: tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Eram pessoas de trono. João teve uma visão celestial. Seres viventes, anjos, serafins cantavam. Mas algo que chama a atenção de João, na visão que ele teve da eternidade, é que havia 24 anciãos em volta do trono. E enquanto os seres viventes, os anjos, estavam cantando: santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. João, ele vê esses 24 anciãos, eles se curvando. Mas eles não se curvavam apenas, eles retiravam as suas coroas e jogavam diante do trono. E dizia: eu não mereço a glória, mas ao Senhor pertence a glória, a honra, o louvor, a adoração. Porque o Senhor, nós somos apenas uma representatividade, mas o Senhor não. O Senhor criou todas as coisas e por sua vontade, tudo que existe veio a existir. Adoração extravagante. Amém, queridos? Agora, voltando a falar do nosso salmo que nós lemos, falado tudo isso. Esse salmo é o salmo de Davi, um adorador, um exímio adorador. Não falo disso porque ele tocava uma harpa. Aliás, ele tocava harpa para expulsar o demônio do Saul. Aqui ele é um exímio adorador e aqui ele mostra a sua extravagância. Versículo a versículo, bem rapidamente, para a gente já partir para o encerramento. Versículo 1: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. O que eu aprendo sobre adoração aqui, querido? Que adoração extravagante, vamos falar de adoração extravagante. O que é entregar uma adoração extravagante? É a resposta de uma busca intensa e insaciável. Amados, só adora a Deus de uma maneira extravagante aquele que está numa busca. Ela é incessante. Por quê? Porque quanto mais você busca, mais você tem sede dele. Quanto mais você o conhece, mais você tem desejo de conhecer. É ilimitado, não tem fim.
não tem fim. Então a adoração extravagante, querido, por que Davi dançava? Por que Maria de Betânia entregou um vaso cheio de um perfume caro? Por que a mulher pecadora da Galileia chora nos pés dele e enxuga com as lágrimas? Porque isso é resultado de uma busca. Amém? Só vai entender a adoração extravagante se isso for resultado de uma busca intensa e incessante. O que Davi diz? Eu te busco intensamente. Eu te busco sem parar, até te encontrar. Até te encontrar, Senhor. Até eu tocar na tua glória, eu não vou parar. Até eu encontrar a tua presença, eu não vou parar. E quando encontra, eu não vou parar. É igual Moisés, vai subindo de nível. Quando a gente pensa que Moisés chegou no topo, ele ainda faz um pedido: Senhor, rogo-te, mostra-me tua glória. Eu vou falar para você, sempre tem um lugar mais alto para ir. Foi o que Deus falou para Moisés. Falou para Moisés: Moisés, ninguém que vê minha glória vive, morre na hora. Mas faz o seguinte, sobe um pouquinho mais. E eu vou colocar você na fenda da rocha. E eu vou fazer passar a minha bondade sobre você. Ai, amados, se só a bondade de Deus foi capaz de iluminar o rosto de Moisés a ponto dos filhos de Israel não conseguirem, imagina se ver a glória. Diga para você mesmo, fala, existe um lugar mais alto. Diga, eu não subi ao topo da montanha ainda. Você está entendendo, querido? Você precisa buscar mais. Você tem que chegar naquele ponto, quando você não tem mais... Amados, Moisés chegou num ponto que ele chega para Deus e fala para Deus assim: Senhor, o Senhor não vai conosco? Se o Senhor não... Viu? Se o Senhor não for com a gente, risca meu nome do livro. Quem tem coragem de fazer isso? Alguém aqui se habilita? Risca meu nome do livro. Porque Deus falou para ele: Moisés, vamos acabar com esse povo. Eu não aguento mais esse povo. Eu não aguento mais esse povo. Moisés, eu começo de novo. Vamos começar tudo de novo. Eu começo através de você. Você é meu servo fiel. Vamos matar essa galera. Eu não aguento mais. Deus falou assim para ele: Senhor, o que vai dizer às nações? Que o Senhor tirou eles do Egito para morrer? Vamos fazer o seguinte: se não for para o Senhor ir junto, risca meu nome do livro. Não conte comigo. Deus fala para Moisés: eu vou com você. A minha presença vai com você. Só que Moisés achou, a gente acha que Moisés chegou no topo, mas ele não chegou no topo. Ele chega no topo quando ele ainda fala um pouco: Senhor, eu rogo-te, mostra-me a tua glória. Senhor, eu não estou satisfeito com esse nível. Eu sei que eu já subi, eu subi no pico do Sinai, mas eu preciso subir mais alto. Mostra-me a tua glória. E Deus fala para ele: aqui tem um lugar junto a mim. Aqui tem um lugar junto a mim. Você está entendendo que você precisa subir o nível, querido? Aqui tem um lugar junto a mim. E quando você chegar aqui, eu vou te colocar ainda mais alto, porque eu vou te colocar na fenda da rocha. Ah, meu querido, se você estiver entendendo essa mensagem, você vai sair dessa, você vai dirigir dançando. Você vai para casa hoje dançando, parecendo um louco. O que mais? Versículo 2. Quero contemplar-te no teu santuário. A adoração extravagante é o anseio pela contemplação, até que eu veja a sua glória. Senhor, eu quero te contemplar. Então eu vou te buscar até te ver. Eu vou te buscar até te sentir. Qual é o nível mais alto que eu posso chegar? Então é nesse nível que eu vou buscar. O que mais? E avistar o teu poder e a tua glória. Na versão King James diz: e me embeber do teu poder e da... O que Davi está falando na literalidade? Eu quero ficar embriagado com o teu poder.
Eu quero ficar embriagado com a tua glória. Senhor, eu quero te contemplar até o ponto de sentir o teu perfume e ficar embriagado com ele. Ah, você não está entendendo nada. Versículo 3. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Então, quarto ponto, adoração extravagante. É o reconhecimento de um amor incomparável. Sabe por que você adora aí de maneira extravagante? A ponto de dançar, de chorar, de você dar uns berros e se jogar no chão. As irmãs que passam maquiagem vai embora parecendo Kung Fu Panda. É nesse modelo. Você está entendendo que é nesse modelo? A turma encontra a irmã na rua, a irmã ainda sai num culto de que ela entregou tudo, ela vai no mercado. Parece aquela freira daquele filme de terror, né? Que é isso, irmã? Tá com depressão? Fala, não, querido, eu entreguei tudo para ele no culto hoje. Eu me esvaziei tanto, mas eu derramei tudo. Eu derramei tudo. Entendeu, querido? Por quê? Porque a adoração extravagante é o reconhecimento de um amor incomparável. Quem te amou como ele? Eu vou perguntar de novo. Quem te amou como ele? O amor dele é extravagante. Hã? Paulo vai dizer isso, que a cruz é um escândalo. Gente, você adora com ele, você adora ele de maneira extravagante. Ele te amou de maneira escandalosa. Fala isso, conta essa pessoa que está perto de você. Você precisa contar isso para ela. Fala assim, você adora de maneira extravagante, mas ele te amou de maneira escandalosa. O amor de Jesus por você é um escândalo, querido. Quem te amou mais que ele? Fala para mim. Quem te ama mais que ele? Então o que Davi fala aqui no versículo 4, no versículo 3? O teu amor é melhor que a vida. É por isso que os meus lábios vão cantar para o Senhor. Então eu vou cantar, eu vou gritar, eu vou chorar. Ah, mas os outros vão reparar. Fim de cada um que reparar, não estou nem aí. Fim dos Mical da vida. Os Mical que morra. Versículo 4. Enquanto eu viver, te bendirei. E em teu nome levantarei as minhas mãos. Adoração extravagante nada mais é do que a plena rendição ao Senhor. O que Davi está dizendo aqui? Enquanto eu viver. Enquanto eu viver. Enquanto tiver fôlego. Como que eu vou andar? Rendido. Rendido. Eu vou levantar as minhas mãos. Mas por que nós levantamos as mãos? Querido, quando um assaltante vai te assaltar, o que ele fala para você? Mãos ao alto. Por que mãos ao alto? Porque as mãos para cima significa que você está rendido. Você está entregue. Não há reação. Não tem como reagir. Amados, levanta sua mão. Deixa o poder do Espírito Santo encher você agora. Você está rendido. Você está rendido a Ele. Não dá para ter reação. Não dá para ter reação, você está entendendo? Davi disse isso. Foi isso que Davi disse. Enquanto eu viver, eu te louvarei. E ao teu nome, eu vou levantar as minhas mãos. Eu vou levantar as minhas mãos. E eu vou andar com as minhas mãos erguidas. Porque eu quero te buscar sem reservas. Eu estou totalmente entregue. Eu quero ficar sem reação diante da tua presença. Literalmente, quando você está com as mãos erguidas, você está dizendo assim para ele: me pega, Jesus. Me pega. Me pega, porque eu preciso tocar a tua glória. Pode baixar sua mão se você quiser. Se quiser ficar com ela erguida, fique. Versículo 5. A minha alma ficará satisfeita como quando tem um rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. A adoração extravagante é um sinal de que nada mais importa.
Você entende que é adoração extravagante, querido? Quando você extravasa na adoração, quando você entrega tudo, o que você está dizendo? Nada mais importa. A sua presença me satisfaz. É como se eu estivesse num banquete. Para pensar, querido. Davi compara a presença de Deus como um banquete, ele diz: eu estou tão satisfeito com a tua presença, que a tua presença é melhor que um banquete. A tua presença é melhor que um banquete, é como se eu estivesse sentado. A tua presença me satisfaz, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de riqueza, eu não preciso de ouro, eu não preciso de prata, eu não preciso de mais nada. Por isso que no Salmo ele diz: até o pardal na tua presença. Cantamos aqui. Até o pardal encontrou um ninho para si na sua presença. E eu encontrei os teus altares, Senhor. Amados, quando você encontra os altares dele, nada mais importa. Tudo perde o valor. Por isso que Maria não teve o problema de entregar o vaso. Por isso que a mulher pecadora não teve o problema de entregar o perfume, de entregar a lágrima. Por isso que Davi não se importou com o Mical, não se importou com o povo. Ele só queria dançar para ele, só queria dançar para ele. Porque, amados, quando você entende, tudo perde o valor. Versículo 6. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite. O que é isso aqui? Alguém apaixonado. Porque a adoração extravagante é o sinal de alguém apaixonado. Mas nós precisamos voltar a nos apaixonarmos pela glória de Deus. Nós perdemos a paixão. A chama já não arde mais. A gente vem no culto por liturgia, a gente vem no culto por obrigação, a gente serve por obrigação. A gente prepara, vou falar de mim como pastor, a gente prepara uma palavra porque tem que vir pregar no domingo. Nós precisamos voltar, você precisa voltar a se apaixonar. Pastor, como que é apaixonado? Você chega em casa agora, bate aquela pratada de macarronada, deita a sua cabeça no travesseiro e fica pensando: que culto foi esse? Senhor, eu quero de novo. Aí você tranca a porta no quarto e começa: um lugar para dois, e começa a dançar com ele. Porque você está apaixonado. Você precisa voltar a se apaixonar, querido. Você está me entendendo? Mas muitos de... Pastor, eu nem sei o que é isso. Muitos de nós ainda nem chegou a se apaixonar por ele. Porque, amado, só um apaixonado é capaz de fazer loucura. E vou falar para você, esse ano aqui essa igreja tá com a unção dos apaixonados. Tem um coraçãozinho assim, ó, pulsando no coração da comunidade. O amor está no ar. Tá facinho para encontrar um Rebeco aí. Ou uma Isaca. Só uma pessoa apaixonada. Quem lembra? Alguém aqui é da época que escrevia aquelas cartas quilométricas? O que é isso? Amados, o que leva uma pessoa? Passa uma vida. Aí o que está escrito na carta? Te amo, 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 te amo. 5 quarteirão escrito te amo, só para dizer que te amo. E para Jesus, você não pode derramar uma lágrima, porque afinal de contas, você tem que se mostrar o comportado. Comportado. Por último, para encerrar, se o Ministério do Louvor quiser subir, pode subir. Versículo de número 7. Porque és a minha ajuda, canto de alegria na sombra das tuas asas. Adoração extravagante é a resposta daquele que sabe que está seguro sempre. Conhece o Deus que serve. Davi sabia, Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Você não sabe nada, irmão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola.
Então, por isso que Davi ele fala assim: a minha ajuda, tu és a minha ajuda, eu canto de alegria. Eu vou dançar, eu vou chorar, eu canto de alegria, eu extravaso. Sabe por quê? Porque eu sei que o Senhor está comigo. Então, se o Senhor está comigo, eu vou entregar tudo para Ele. Se coloca de pé.